Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificado pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos os chamados e poucos escolhidos, item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial que será feita pela nossa irmã Silvia. Boa noite, Iriandi, boa noite, Onara, e boa noite a todos aqueles que nos ouvem. A leitura de harmonização hoje é no campo da vida. Se o Evangelho nos ensina que a árvore é conhecida por seus frutos, transformemos cada dia em planta preciosa de nossa oportunidade. Para isso, meus irmãos, cada noite indaguemos sobre o resultado de nossas horas. Que frutos recolhemos de nossas conversações? Que benefícios semeamos no espírito dos nossos semelhantes? Que atitudes assumimos para com os nossos amigos? Quantas vezes esquecemos o mal, desculpando-lhes os portadores sinceramente? Que serviços foram efetuados por nossas mãos? Teremos sido uma presença proveitosa para quem nos segue? Conseguimos extinguir, em torno de nossa lavoura espiritual, os vermes da maledicência e os gafanhotos da crueldade? Como teremos vivido nossos minutos? Como alguém que chora, perdendo o tempo, ou como o servidor vigilante que conhece o valor dos segundos na obra que lhe cabe fazer? Quantas vezes teremos doado algo de bom aos outros para poder pedir aos outros algo que nos auxilie? Que espécie de exemplos estamos oferecendo? Que resultados produzem a nossa conduta e o nosso esforço no ambiente doméstico e na área social? Teremos fugido durante o dia ao gelo da preguiça e à ventania da cólera? Estaremos valorizando o lugar que ocupamos em nome do Senhor? Não nos esqueçamos de semelhantes indagações e saibamos viver o bem de maneira constante, porque cada dia é princípio de tempo novo para a nossa alma e a sabedoria divina nos julgará acima de tudo, não por nossas palavras vazias ou por nossos votos brilhantes, e sim pela produção de atos com que nos expressamos no grande e abençoado caminho para a vida mais alta. Porque, se o verbo é o elemento que nos define, as demonstrações e os fatos constituem a força que fala por nós, agora e incessantemente. Emmanuel. E agora vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez nos ligar com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso amado Mestre, pedindo a sua bênção, o seu amparo, a proteção para os nossos lares, e que Ele esteja presente no nosso Evangelho, e que nós possamos, Mestre amado, aprender a sua lição. Que assim seja. Obrigada, Silvia. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Item 16. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Começamos nosso Evangelho alertando e também nos direcionando.
não são os que falam bonito, os que vivem estudando as escrituras e proclamando a palavra, que sim, tem seu mérito, mas os que frutificam e multiplicam, são os que agem bonito. Muitas vezes nós nos empolgamos tagarelando sobre tudo que já compreendemos e esquecemos de fazer bonito, de ajudar o irmão, de sermos generosos, de sermos delicados. Quantas e quantas vezes viemos de nossos encontros onde falamos da palavra de Cristo, onde fizemos preces ajoelhados e maltratamos com nossa grosseria quem divide o lar conosco. Quantas vezes nos convencemos tanto da nossa bela oratória que não permitimos um minuto de escuta ao nosso próximo, que precisa do nosso ombro para desabafar e se apoiar. Que tipo de fruto poderemos oferecer se dentro de nós impera o orgulho? Uma boa árvore só terá bons frutos com humildade. E o nosso lema espírita é: fora da caridade não há salvação, pois nos atentemos ao verdadeiro significado da caridade, pois ela não está atrelada apenas às doações materiais, mas de tudo que doamos de nós, através de nós, em nome do Senhor. Pois é, Ionara, não é por palavras que vamos entrar no reino de Deus, né? E vamos dar continuidade ao nosso evangelho. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Boa noite a todos. Então, o orgulho e o egoísmo, esses dois monstros que Jesus combateu o tempo todo, pois ele sabia que esses dois é quem fazem com que nós não nos abramos para Deus, pois seguimos fielmente os nossos conceitos, obtidos de más interpretações a nós ensinada por longos séculos durante o nosso caminho percorrido até aqui. Muitos se aproveitaram e se aproveitam da ingenuidade e ignorância das pessoas e entendam ignorância como falta de conhecimento real das coisas. E fazem com que nós sigamos caminhos totalmente opostos ao que nos disse e mostrou Jesus. Isso, muitas vezes, eles fazem benefício próprio e nos orientam para não aceitarmos nada fora do que nos ensinam. A tal heresia, o céu e o inferno, o dia do juízo final, só se tem uma vida, e outros dogmas criados que não têm nenhum tipo de explicação racional, faz com que as pessoas não pensem, simplesmente, elas aceitam. Demonizar a doutrina espírita é a forma com que encontraram algumas pessoas, a fim de não perderem adeptos dentro de sua religião. Ora, o Espiritismo não busca adeptos, ele busca mostrar o verdadeiro lado da vida de forma clara e objetiva, não deixando sem resposta nenhuma das perguntas que ainda não foram respondidas por nenhuma religião. Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Porque existem pobres, ricos, crianças que sofrem, outras não. Uns são sãos, outros doentes. Uns morrem cedo, outros têm longa vida. Por que sofremos? Entre outras perguntas que existem. A doutrina espírita, ela baseia-se na ciência, na filosofia e na religião. Trabalha o mesmo evangelho das outras religiões. Tem Jesus como guia e modelo da humanidade e busca informar o homem sobre a sua origem e o seu destino dentro do amor de Deus. Então não tem por que nós não nos aprofundarmos e estudarmos a doutrina sem termos nenhum problema, sem medo nenhum. Nós só vamos
conseguir nos instruir melhor, nos consolar. Eu não preciso largar a minha religião por isso. Então, antes de dizermos algo sobre qualquer doutrina, necessitamos ter pleno conhecimento, analisar detidamente o que ela diz. Aí sim, podemos ter juízo de valor sobre ela. Vamos dar continuidade à leitura de mais um trecho do Evangelho. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Pois é, Ionara, é totalmente compreensível que no princípio, lá no início, né, da nossa formação, nos apoiássemos inteiramente na fé. Não críamos em nada. Então, quando começamos a ver Deus como o único Senhor da vida, fomos levados a crer sem refletir. Era o crer pelo crer. Ainda estávamos muito crus para buscarmos saber como tudo acontecia. Ainda não tínhamos essa capacidade. Jesus veio nos mostrar que a fé sem obra é morta. Não podemos crer em Deus que nos pede para amar ao nosso irmão e virarmos as costas a esse irmão que necessita do nosso auxílio, do nosso amparo. Jesus nos mostrou em suas viagens o mesmo amor ao judeu, ao samaritano, ao grego, ao rico, ao pobre, ao justo, ao injusto e ao pecador. Ajudou todos. Por que nós não fazemos o mesmo? E por que achamos que só a fé vai nos salvar? Um exemplo disso está em Mateus, no capítulo 25, versículo de 31 a 46, o grande julgamento. Bora lá dar uma lida. E vamos ver lá quais se salvaram. Os que praticaram a caridade, fé e obra. Então, dizer que é cristão significa trabalhar em favor do próximo. Quantas coisas estamos aprendendo hoje a respeito de sermos verdadeiros cristãos, não é? Vamos dar sequência na leitura do Evangelho para aprendermos bem mais. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então, aqui, nesse trecho que você leu, Ionara, é uma metáfora, né? Os frutos que se exige são as nossas boas ações através da prática da caridade e vivência moral. A ameaça de ser cortada e lançada ao fogo não deve ser vista como uma punição divina, mas sim como a consequência natural de ausência de valores morais. O indivíduo que não produz o bem e não transforma a fé em caridade, ele perde a oportunidade de progresso e atrai para si as dores e sofrimentos resultantes do afastamento da lei divina, o que na linguagem simbólica é o fogo da expiação ou do sofrimento. Nós somos lembrados também que essa árvore não abriga todos, nos mostrando que a doutrina continua crescendo e que sua plenitude ainda não foi alcançada, seja pela falta de conhecimento universal, seja pela má vontade de vivê-la integralmente por parte de seus seguidores. Então, quais são os frutos que devem ser colhidos dessa árvore? São os frutos da vida,
da esperança e da fé. Estes representam a essência da prática cristã. A vida simboliza a caridade ativa e o amor ao próximo que transforma a existência. A esperança é a inabalável crença no futuro e na justiça divina, que conforta nas provações. E a fé é a convicção profunda que nos impulsiona à prática do bem. Em essência, o parágrafo é um convite para que os discípulos não se contentam em apenas se dizerem cristãos, mas que produzam ativamente as virtudes morais que comprovam a sua ligação com a fonte da vida e garantem o seu avanço espiritual. É isso, Silvia. Precisamos entender os ensinamentos de Jesus e vivê-los intensamente em nossas vidas. Assim seremos cristãos verdadeiros e seremos felizes como foram e são os seus seguidores em todos os tempos. Então vamos dar continuidade à leitura de mais um trecho do Evangelho. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos escolhem. A árvore é sempre boa, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais fruto. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto devido à árvore de vida. Cai-lhe seca as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então, meus amigos, a doutrina continua a pregar as virtudes essenciais, como o amor e a caridade, mas lamenta que poucos vivenciam esses ensinamentos em sua plenitude. Aqueles que são chamados de maus jardineiros são aqueles líderes, intérpretes e instituições que, ao invés de nutrir a doutrina, decidiram moldá-la de acordo com suas próprias ideias, ambições e necessidades mundanas. Essa ação é descrita como um ato de mutilação. Eles cortaram, diminuíram e talharam a árvore, retirando-lhe a seiva vital de seus ensinamentos mais profundos, como a caridade incondicional e a simplicidade. O resultado disso é a esterilidade. Os ramos, embora não produzam necessariamente maus frutos, porque o mal não é inerente à doutrina, eles simplesmente não produzem mais frutos. O viajor sedento reforça a tragédia desta deturpação, pois ele se aproxima da árvore do cristianismo buscando o amparo, o fruto da esperança e da coragem para restaurar suas forças, mas encontra apenas uma ramaria árida, desprovida de vida e prenunciando tempos difíceis. E ao invés de receber o fruto da vida da árvore, da vida, o viajor vê apenas folhas secas, pois a mão do homem remexeu e alterou tanto a essência que a secou e a tornou infrutífera. Então, a beleza e o poder transformador do cristianismo original foram sufocadas pelas interpretações e interesses humanos, deixando a humanidade sedenta e desamparada por aquilo que deveria ser sua fonte mais rica de vida e esperança. Como disse a Ionara, esse evangelho está abrindo cada vez mais a minha mente e coração para a real função do discípulo de Jesus.
Vamos seguir então com a leitura do Evangelho da Noite. Abri, pois, os ouvidos e os corações meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. A árvore de que o Evangelho nos fala representa a nossa vida espiritual. Essa árvore está dentro de nós. Ela é o nosso próprio crescimento interior. Cuidar dessa árvore nada mais é do que praticar o bem, ter fé e agir para o bem de todos. Jesus nos pede que abramos os ouvidos e o coração, lembrando-nos de que só absorvemos verdadeiramente aquilo que é bom quando somos verdadeiros, e principalmente quando estamos dispostos a deixar entrar o que vem de Deus. O Evangelho também nos fala em cultivar essa árvore, quando diz, não a mutileis, convida-nos a seguir fielmente a palavra, sem distorcê-la ou moldá-la às nossas conveniências, ao nosso conforto ou ao nosso orgulho. Mesmo diante das dificuldades, é preciso permanecer no caminho certo. E há algo igualmente importante, não amontoar os frutos, mas distribuí-los. Não adianta conhecer a palavra e não colocá-la em prática. Não adianta guardá-la apenas para nós. É preciso compartilhá-la, sabendo também o momento certo de lançar a semente, para que produza bons frutos. Eu tenho um exemplo pessoal. Aqui em casa, às vezes é difícil falar de Jesus sem que haja uma recusa ou até um debochezinho assim. Ainda assim, eu sigo firme, falando aos poucos em doses homeopáticas. Tenho certeza de que a semente plantada com amor vai frutificar. Eu vejo sinais disso. Mesmo que não admitam, vivemos melhor. No trabalho, eu convivo com diferentes crenças. Por isso, eu não imponho meu credo, mas eu nunca deixo de expressar. Deus te abençoe, um dia abençoado, Jesus te abençoe, Jesus te acompanhe. Além disso, procuro manter pensamentos positivos, ações positivas, amor pelas pessoas, gratidão pelo trabalho e apoio a quem precisa. Essa árvore que habita em mim, ela já quis secar muitas vezes, mas acredito que ela já floriu e que seus frutos, mesmo que ainda não estejam plenamente belos e doces, estão se transformando. Eu tenho aprendido a adubá-la, a regá-la todos os dias, e ela já não conserva mais o amargor de tempos atrás. Pois é, Ionara, como é importante tudo isso que você falou agora, né? Os frutos são doces quando fazemos a vontade de Deus, nosso Pai, mas são amargos quando afastados dele. Então vamos agora para a leitura do último parágrafo do Evangelho no item. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida. Como usar do pão material? Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Ide, pois procurai os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador,
o justo por excelência disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Então, todos nós somos chamados para a seara de Jesus, mas poucos de nós estamos dispostos a ir. E muitas vezes nós vamos, mas as coisas do mundo nos trazem de volta. Não compreendemos como colocar em prática o seu evangelho. Achamos difícil demais, pois situações como perdoar, aceitar as dificuldades sem reclamar, acreditar que Deus vai resolver as nossas questões, trabalhar em favor do próximo, deixando de lado o lazer, o momento de descanso, né? Visitar aqueles que sofrem males físicos e espirituais, estudar, ser manso e pacífico, sofrendo a gozação dos outros por estar na igreja, no templo, na casa espírita, e não revidar, não é para qualquer um, realmente. Mas, optando por esse caminho, fazendo o que recomendou Jesus, botar a mão no arado e não olhar para trás, nos dará a verdadeira alegria da vida. Aquela que não há nada que se compare, é a consciência em paz. É viver ainda aqui na Terra um pedacinho do reino de Deus, que vai se instalando em nosso coração. Nada nos abala, pois nossa fé é robusta. Eu creio porque ajo e vejo o resultado. Não em moeda, em bens, mas em alegria, serenidade e paz. Trabalhar em prol do próximo é trabalhar para nós mesmos. A fé com obra é vida eterna junto a Jesus. Então, agora nós vamos fazer um apanhado geral, né? Um resumo do nosso evangelho de hoje. Não importa o que a pessoa diga ou o rótulo que carregue, o que realmente define um seguidor do Cristo são os atos que ela semeia e a colheita que distribui. A verdadeira fé não está nas palavras, mas no gesto de estender a mão, na paciência com o erro alheio e na caridade praticada no silêncio. Contudo, ao longo dos séculos, a beleza dessa história foi tristemente desafiada. O texto nos revela que nem todos foram jardineiros dedicados. Muitos agiram como maus jardineiros. Estes, ao invés de zelar pela pureza da seiva, pegaram tesouras e facões e começaram a mutilar a árvore. Eles a cortaram por vaidade e interesse próprio, tentando moldar a doutrina para que ela se adequasse aos seus desejos e poder. E o que aconteceu? A árvore, que era para ser um pomar exuberante, tornou-se uma ramaria árida. O grande drama reside na figura do viajor sedento, que somos todos nós em momentos de prova e dor. Quando o viajor, cansado da jornada e na altura da sua maior aflição, procura os ramos do cristianismo em busca do fruto da esperança que lhe daria coragem e força para continuar, ele encontra apenas folhas secas. Isso significa que a mão do homem, ao deturpar a verdade, tornou a promessa de vida estéril, frustrando o coração que buscava consolo. A lição final, a mais terna e poderosa, é o chamado à restauração. A árvore em si, a essência dos ensinamentos de Jesus, é sempre boa.
O problema não está no Criador, mas na criatura. A metáfora é um lembrete amoroso, mas firme. Se a nossa vida for uma árvore que não produz os frutos da caridade e da perseverança, seremos espiritualmente podados. Então, a missão do verdadeiro discípulo é ser um bom jardineiro de si mesmo, curando as feridas da árvore divina com a prática do amor puro, garantindo que quando o próximo nos procurar em busca de conforto e fé, encontre em nossas ações um fruto doce e maduro para saciar sua sede e restaurar sua alma. É com você, minha amiga Ionara. Obrigada, Silvia. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir ao Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nós estamos muito gratos por termos concluído essa missão e fazermos mais um Evangelho no Lar, seguidos por todos esses companheiros que estão nos acompanhando neste Evangelho. E, Mestre, que o Senhor possa envolver-nos com a sua luz, envolver os nossos lares, aqueles que convivem conosco, trazendo muita luz, muita paz a todos. E te rogamos também, Senhor, que possas fluidificar as nossas águas, para que elas sirvam para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a Silvia e ao Irandi pela cooperação e suas colocações, e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.